Olá, seja muito bem-vindo a mais um Conexão Legislativa aqui na Rede Alesp. A gente conversa hoje com o deputado Paulo Fiorilo, do Partido dos Trabalhadores. Vamos conversar um pouquinho aí dessa situação que nós vivemos da pandemia. Estamos em fase vermelha, com restrições, né? Chamada pelo governo do estado como uma fase emergencial, e pouco o Brasil tem evoluído na questão aí das vacinas. O deputado Paulo Fiorilo apresentou o projeto 108 de 2021, que fala exatamente sobre isso. Então, agora eu quero saudar o deputado Paulo Fiorilo, que comece contando para o telespectador da Rede Alesp o que é o projeto 108 de 2021. Obrigado, Guga. É um prazer participar do Conexão Legislativa. E a ideia do projeto, ela vem muito em função daquilo que aconteceu já na cidade de São Paulo. Na cidade de São Paulo, a Câmara aprovou a possibilidade da aquisição de vacinas pela Prefeitura. E nós entendemos que também aqui o Estado precisa de uma autorização, por isso a gente elaborou o projeto que ganhou o número de PL 108, que autoriza o Poder Executivo a adquirir imunizantes contra a Covid-19 quando não ofertada de maneira suficiente pelo Plano Nacional de Imunização. E havendo demanda no Estado de São Paulo, que é o caso hoje. Esse projeto, ele pressupõe que as vacinas, os imunizantes, eles têm que ser aprovados de forma emergencial ou definitiva pela Anvisa, e no caso da Anvisa descumprir o prazo legal de aprovação, o Poder Executivo Estadual poderá adquirir imunizantes já aprovado por agências reguladoras internacionais, o que abre um leque muito maior para a aquisição de vacinas. Hoje, você sabe, todos nós sabemos, nós temos 2 vacinas já disponíveis. E o governo federal, que ao longo do ano passado e o início desse ano negou a importância da vacina, assinou um acordo com a Pfizer e com a Janssen. Só que assim, não temos ainda nenhuma dose dessas 2 vacinas, e a vacina que deve ser produzida pela Fiocruz, também tem sido entregue em número insuficiente para dar conta do Plano Nacional de Imunização. Por isso, dessa ideia de que você autoriza o Poder Executivo a adquirir essas vacinas, tanto as aprovadas pela Anvisa, como as aprovadas pelas agências reguladoras internacionais. Ora, deputado, eu gostaria que dentro desse assunto ainda o senhor comentasse a morosidade. Nós temos a Coronavac, que é a vacina do Instituto Butantan, temos a vacina de Oxford, que a produção é da Fiocruz, mas eu vejo hoje, por exemplo, o governador do estado de São Paulo anunciou entrega de 3 milhões de doses. Enquanto isso, a Fiocruz, 500 mil doses. Quer dizer, é um ritmo muito lento, muito moroso, e hoje nós só temos essas 2 vacinas. Eu queria que nessa linha o senhor comentasse uma certa demora, né, para a aquisição de novas vacinas, aprovação da Anvisa. Nós temos há quase um mês já a vacina da Pfizer aprovada e nenhuma dose aplicada. Ô, Guga, eu acho que você tem razão. Acho que assim, tem um problema gravíssimo de postergar ações que poderiam ajudar o país a ter já outras vacinas, já ter comprado outras vacinas e já está aplicando essas vacinas na população. Isso demonstra claramente que o governo federal não se preocupou, não se planejou para vencer a burocracia, a aprovação da Anvisa, e disponibilizar outras vacinas para a população brasileira. É uma demonstração clara da visão negacionista do presidente. Só lembrar que o presidente já poderia ter assinado contrato com a Pfizer o ano passado, se negou, saiu com a história de que quem se vacinasse podia virar jacaré. Na verdade, o que a gente está virando é número de óbitos a cada dia no país, batendo quase em 3 mil óbitos, um absurdo e uma irresponsabilidade do governo federal. Por outro lado, você também tem um governo do estado que apostou em uma vacina, na Coronavac,
e que tem sido responsável por alimentar o Plano Nacional, o que também é muito pouco. Vou dar um exemplo. O governador do Maranhão assinou hoje aquela vacina russa, Sputnik V. Sputnik, exatamente. E o governo do estado ainda não tem nenhum protocolo, porque não aprovou o projeto autorizando. Por isso que, na minha opinião, tanto o governo federal como o governo estadual erram muito. Porque se colocou como negacionista, tentando dialogar com aqueles que não acreditam na ciência, na vacina, não acreditam no estudo científico. E o outro, preocupado com a sua projeção, se contrapondo ao governo federal para se projetar para a eleição de 2022. Nós podemos nem ter eleições em 2022 se o caos continuar do jeito que está. Nós não sabemos o que vai acontecer. O país está vivendo a cada dia um suplício, porque não tem vaga de UTI, não tem vaga de enfermaria, daqui a pouco não tem de novo oxigênio. O governador, na última coletiva, disse, não faltará oxigênio. Beleza, falar é fácil, o problema é cumprir, porque nós estamos vendo o que está acontecendo no país. Então, na minha opinião, tanto um quanto o outro erraram muito, erraram feio, uma barberagem, porque um negou e o outro apostou apenas em uma vacina que já se mostrou importante, mas o próprio governador já poderia ter assinado também com outras empresas que produzem o imunizante. É uma pena que quem sofre são os moradores do estado e do país, que não tem vacina e vê o plano de vacinação ser suspenso a cada semana. O Rio de Janeiro vive isso, São Paulo ainda não viveu, mas cidades do estado já viveram por falta de doses. Agora é interessante, dentro dessa linha, deputado, dentro do projeto de lei, o senhor pretende conversar com seus colegas, de repente, para conversar com o governador, para que se adquiram outras doses fora a produção do Instituto Butantan? Já tem sido feito um movimento dentro do parlamento para isso, deputado? O que o governo, que o Dória tem dito e o que o presidente eleito no último dia 15, o deputado Carlão Pignatari, tem dito? É que a Assembleia precisa aprovar o projeto da vacina. Tem hoje 3 projetos tramitando. O meu, que é o projeto mais antigo, e outros 2. Eu vou dizer aqui para você, já disse hoje na Tribuna Livre, na Tribuna Virtual, que eu não tenho nenhum apego a manter o meu nome ou a ser protagonista. Esse é um projeto de interesse coletivo, então é preciso que se agilize e, se for possível, que a Assembleia assuma o projeto de forma coletiva, não tem nenhum problema. Eu não tenho vaidade, eu acho que nós precisamos aqui, nesse momento, abrir mão de toda a vaidade para poder agilizar a aprovação do projeto. Acho que o presidente da casa deveria pautar o projeto o mais rápido possível, se pudesse essa semana ainda. Hoje já é quarta, mas podia pensar quinta, sexta, sábado, sei lá, porque é urgente a aprovação do projeto que autoriza a compra das vacinas e que não precisa ter a minha assinatura, o meu nome no projeto. Nós precisamos ter a aprovação da lei para facilitar a compra por parte do governador. Agora, deputado, realmente o senhor disse tudo, importante a iniciativa, né, e que logo possa esse processo acontecer. Vendo a situação que nós vivemos hoje, né, o estado de São Paulo sempre foi referência na saúde em relação aos outros estados, né? Pessoas até, vamos falar de rede particular, vinham para São Paulo para se tratar porque São Paulo tinha uma maior estrutura. Hoje não, hoje o Brasil inteiro está numa situação de colapso, temos pessoas no estado de São Paulo morrendo por falta de leito de UTI, quase 3 mil mortes por dia. Eu gostaria que o senhor fizesse a análise desse cenário que nós estamos vivendo hoje. Então, o problema hoje, Guga, é que o Brasil está próximo do colapso. Nós não estamos falando de um estado do norte, do nordeste, do sul, do sudeste, nós estamos falando de um país. A Organização Mundial da Saúde tem toda vez feito referência negativa ao Brasil, porque não tem sido efetivo no combate à Covid, por falta de medidas preventivas,
porque o governo do Bolsonaro não orienta, ao contrário, desorienta. E nós estamos percebendo isso quando você não tem vaga. E nós não estamos falando de vagas só no sistema público de saúde, nós estamos falando de vagas em hospitais particulares, de uma rede estruturada aqui na cidade de São Paulo, no estado. Você, agora mesmo tendo dinheiro, não tem vaga. Então, ou as pessoas se conscientizam da importância das medidas protetivas, e o governo federal e os governos estaduais, assim como fez o governo do Maranhão, iniciam um processo rápido de compra de vacinas. As vacinas do Maranhão só serão entregues em abril. Então, nós estamos falando de 15, 20 dias. E é importante que todos os estados façam um esforço de comprar vacinas. Nós não podemos esperar o governo federal negacionista que não se preocupa. É preciso que os estados, os governadores que se preocupam com a vida do seu povo, façam a compra o mais rápido possível. Se o Brasil colapsar, não haverá saída, senão a busca de medidas mais duras, como, por exemplo, lockdown. Tem gente, principalmente os negacionistas, que dizem que lockdown não funciona. Não funciona, vírgula. Veja o resultado em Araraquara, que teve uma diminuição no caso das UTIs, das internações em UTIs. Não diminuiu a internação na enfermaria, porque Araraquara está recebendo pacientes de outras cidades que estão colapsando. Araraquara é um exemplo positivo para o Brasil. A gente podia usar exemplos do mundo para o Brasil. Então, aqueles que querem negar que, infelizmente, o lockdown é uma saída, esses vão negar, inclusive, a vacina. Possivelmente são adeptos de que vacina vira jacaré. Então, nós não podemos dar ouvidos a pessoas que divulgam fake news, que não contribuem de maneira nenhuma com medidas que podem proteger o outro. O governador de Minas, o governador Zema, usou uma expressão forte. Se você sai sem motivo na rua, você é um assassino. E eu acho que é isso mesmo. Se você defende ideias negacionistas, você é um assassino. Assassino, porque você está colocando em risco a vida dos outros, está colocando em risco a vida do seu próximo, de um parente, de um amigo. Então é preciso dar um basta. Agora, o governo federal fez uma escolha de um outro ministro, cardiologista, médico, que já introduziu conceitos já antigos de que é preciso usar máscara, lavar a mão, usar álcool e gel. Agora ele precisa ser mais duro, ele precisa dizer o lockdown é necessário em alguns casos e deverá ser aplicado com o apoio do governo federal. Sabe por que ele não vai fazer isso? Porque ele se comprometeu com o presidente que vai obedecer cegamente, não a ciência, não o juramento que ele fez, mas a inépcia de um presidente que coloca em risco a vida das pessoas. Esse é o grande problema do Brasil hoje e por isso nós estamos colapsando. Porque o Mandetta saiu porque não concordou. O Taish porque também não conseguiu. O Pazuello ficou porque é general, ficaria porque ele cumpre ordens, porque ordem dada é ordem que tem que ser cumprida. Esse é o problema. E, enquanto isso, o número de óbitos vão crescendo de forma avassaladora. Nós não temos mais nem como justificar, né? Porque é uma vergonha nacional. Nós viramos pária da história por conta de um governo que é negacionista, inepto e não contribui com a vida das pessoas. Agora, deputado, o senhor que eu sei que anda por vários municípios do estado de São Paulo e conhece bem a situação de cada um deles. O senhor citou o exemplo de Araraquara, onde o prefeito Edinho Silva, do Partido dos Trabalhadores, que foi deputado aqui na Assembleia Legislativa, também adotou um lockdown severo e teve resultados. E aí eu gostaria também que o senhor comentasse, alguns prefeitos, quando o governador começou a anunciar novas medidas nessa segunda onda, eles foram contrários, mantiveram abertos o comércio, não respeitaram as medidas. E hoje existe um movimento até de desespero. Muitos prefeitos estão tomando medidas mais duras do que o próprio governador do estado. Você acha que esse trabalho feito em Araraquara serviu aí de exemplo para todos os prefeitos do estado de São Paulo? Para todos eu não sei, Guga, porque tem alguns que vão continuar negacionistas. Se a gente pegar a prefeita de Bauru, tem 108% de leitos ocupados, então não tem mais leitos de UTI. E ela insiste na abertura do comércio, na ideia de salvar a economia. Eu não sei até quando ela vai salvar a economia
se você não tiver leitos suficientes para receber aqueles que estão com a Covid. Eu acho que tem outras medidas necessárias, lockdown é uma delas, mas você precisa também proteger. O governador Helder Barbalho anunciou um pacote de 500 milhões em que ele protege aqueles que são os mais frágeis. Essas medidas precisam ser tomadas. O governador Dória anunciou agora recentemente medidas nesse sentido, mas na minha opinião ainda muito aquém daquilo que o governo precisa. Por exemplo, você precisa olhar o pequeno comerciante. Não basta abrir um crédito de 50 milhões, você precisa abrir crédito de 200 milhões, até porque aqui nós estamos falando do maior estado da federação, da potência econômica, da locomotiva. Então, as medidas do governador ainda são tímidas, na minha opinião, se comparadas com medidas que foram tomadas, por exemplo, pelo governador Helder Barbalho, de um estado mais carente, mais pobre, mas que teve a coragem para poder salvar as cidades que vão entrar em lockdown e os segmentos econômicos que precisam de ajuda, em especial restaurantes, bares, o pessoal da cultura, salão de cabeleireiro, academias, que são segmentos que no lockdown, ou mesmo na fase de restrição, precisam ficar fechados. Então, eu acho que é preciso pensar medidas como lockdown, como fechamento, mas também é preciso pensar medidas protetivas, porque senão é muito fácil falar, fique em casa. Bom, tá bom, eu fico em casa, mas como é que eu vou pagar as minhas contas, como é que eu vou sobreviver, como é que eu vou manter o meu comércio? Eu acho que são duas questões que estão diretamente ligadas e que o poder público precisa agir de forma organizada para poder sair desse momento tão triste, tão difícil que a gente vive. Agora, você, na tua visão, o governador João Dória, quando anunciou essas medidas, ele procurou deixar claro que isso seria uma medida inicial que o presidente da República, o ministro da Economia deviam tomar. O senhor acha mesmo que precisa partir primeiro lá de cima e depois os estados e os municípios apoiarem essas medidas? Porque hoje, se a gente for pensar na data de hoje, da gravação desse programa, não existe auxílio nenhum, né, deputado? O governo federal, Guga, tem responsabilidades na política econômica, ele tem responsabilidades nas políticas assistenciais e ele tem a responsabilidade de conduzir uma nação. Óbvio que já ficou claro que tanto os municípios como o Estado também têm suas prerrogativas. Agora, o governo federal não pode se isentar da sua responsabilidade. Quem pode emitir moeda é o governo federal, não são os governos estaduais nem os municipais. Então, é preciso que o governo federal assuma a parcela da sua responsabilidade. E ele podia começar com medidas fáceis, mudar a postura com relação ao combate à Covid, orientando as pessoas a não se aglomerarem, isolamento social, uso de máscara, álcool e gel e assim por diante. Isso ajudaria muito já. Agora, deputado, outra questão dentro disso, muitas categorias, até alguns parlamentares defendem vacinação prioritária para alguns grupos. Eu vou citar alguns, mas são muitos. Por exemplo, professores, profissionais da segurança pública. O que o senhor acha a respeito disso? Essa vacinação prioritária, ela pode reaquecer a economia mais rápido? Eu tenho total concordância, eu acho que tem segmentos que precisam ser vacinados, até para você retomar, por exemplo, a educação. É fundamental que os professores tenham vacina. Agora, o professor pressiona o prefeito, que não pode resolver porque ele não tem vacina. Pressiona o governador, que não pode resolver porque ele não tem vacina. Quem é que tem que decidir? O governo federal. Mas não basta o governo federal dizer assim, ó, eu vou vacinar professor, se não disponibilizar vacina. Então, é preciso ter vacina para professores, para os agentes da segurança pública, para as penitenciárias. É preciso ter vacina, por exemplo, para os que têm comorbidade. Eu falei agora, recentemente, com uma senhora que acompanha, criou um movimento das pessoas que têm câncer e que ela está preocupada porque teriam tirado essas pessoas da lista de comorbidade. Estou discutindo, inclusive, com os deputados federais para saber se houve alguma mudança, porque esse também é um público que precisa ser vacinado. Eu tive um exemplo, a mãe do meu chefe de gabinete foi tomar a vacina, chegou lá, disse que está no tratamento de câncer, a pessoa não deu a vacina. Então, assim, é preciso ter uma orientação clara para que as pessoas saibam exatamente qual é o público que deve ser vacinado. E nesse caso específico, eu sou favorável
se inclua as profissões que são as mais vulneráveis. Você tem outros, por exemplo, o pessoal que continua trabalhando na limpeza pública, aqueles que precisam estar no dia a dia da manutenção da cidade. Então é preciso ter escala, porque qual é a diferença do policial que tem que atender chamada, que tem que estar em contato com a população, de outros setores que estão vacinados, né? Óbvio, a gente vacinou primeiro médicos, enfermeiros, quem está na linha de frente da Covid, mas você precisa avançar, porque esses também podem se contaminar, até porque essa cepa que hoje circula, ela é muito mais agressiva, colocando em risco a vida de milhares de pessoas, e é preciso que o maior número de pessoas que estão no dia a dia nas ruas, você podia falar dos condutores do transporte público também, né, que são segmentos importantes e necessários. Agora, deputado Paulo Fiorilo, o senhor tocou num assunto importante, e é um assunto polêmico. Desde o começo da pandemia se fala na questão do transporte coletivo lotado, e isso pode ser fase azul, amarela, laranja, roxa, sempre o transporte coletivo está lotado. O senhor vê alguma sugestão, alguma solução para isso? É difícil. Araraquara enfrentou essa questão quando determinou o lockdown, ela paralisou o transporte público por um período. Óbvio que é difícil, porque você tem os profissionais de saúde, você tem enfermeiros, você tem aqueles que precisam atender. No lockdown, os outros segmentos estão fechados, mas esses não. Então, acho que no caso do transporte público, apenas medidas restritivas poderiam diminuir a circulação das pessoas, diminuir o número de pessoas nos coletivos, nos trens, metrôs. Agora, não é fácil, porque, repare, nós estamos na fase mais restritiva e, mesmo assim, você tem aglomeração. Viu? Hoje de manhã, o trem lá na Estação da Luz, milhares de pessoas descendo das composições e se aglomerando. Então, assim, é preciso também buscar alternativas. O governador apresentou um roteiro de horários diferenciados, mas é difícil, porque cada um tem uma lógica, tem um horário. Agora, o que eu acho que está faltando, Guga, era um estudo mais preciso sobre a contaminação nesses meios de transporte. Porque, assim, repare, a gente está falando do aumento, mas a gente não consegue também identificar se o aumento também se deu pelas festas, pelas férias, pelo transporte. Por quê? Porque nós não temos testes. Aliás, o governo federal perdeu uma quantidade enorme de testes que ficaram armazenados. O Brasil carece de uma política de testagem grande, o que poderia ajudar a identificar os segmentos mais vulneráveis e, a partir daí, também ter uma intervenção melhor por parte da saúde pública. Infelizmente, a gente não tem e continuamos sofrendo com a aglomeração no transporte público. Se tivesse pesquisa, se tivesse algum estudo mais profundo, talvez fosse mais fácil identificar se esse tipo de aglomeração coloca as pessoas em risco ou não. Porque, normalmente, Guga, quem usa o transporte coletivo sabe, você entra mudo e sai calado. Portanto, você não tem gente falando, comendo, e todo mundo de máscara. Eu não sei se isso reduz enquanto o risco de contágio. Mas eu não sou cientista, eu sou aqui só um observador desse problema que você colocou e que eu acho que precisa ser enfrentado. O jeito é diminuir as atividades e buscar manter a frota na sua totalidade para mitigar essa questão da aglomeração nos meios de transporte. Ainda dentro desse mesmo assunto, você acha que a população ela está com dificuldade para entender os cuidados devido a tanta informação que chega e, ora, o governo federal fala uma coisa, o governo estadual fala outra? E você acha que essa diferença, né, nas informações que chegam à população confundem e faz com que eles se contaminem mais? Eu acho que assim, o grande problema hoje, Guga, para a população é essa lógica desencontrada de informações. Fake news, governo federal. Então, isso acaba levando as pessoas a duvidarem e também a praticarem atos que não deveriam. Mas você tem muita gente, às vezes, está sem máscara.
Máscara hoje é um acessório fundamental. Você não sai mais de casa, você não entra em nenhum lugar sem máscara. Infelizmente, tem muita gente que ainda não entendeu a importância da máscara ou usa incorretamente, né? Embaixo do queixo, com o nariz para fora. Elas não entenderam que a transmissão do vírus se dá pela boca, pelo nariz, pelos olhos, e não estão nem aí. Mas não estão nem aí porque ela tem um governo federal pregando que não tem nenhum problema, que as pessoas podem continuar, que brasileiro é forte, não morre e coisa do tipo. E a gente está vendo que o número de mortes aumenta de forma exponencial a cada dia. Isso é muito triste e, infelizmente, eu acho que a gente termina se tivesse um governo na mesma linha de todos os outros governos municipais e estaduais falando das medidas necessárias para evitar o contágio. Infelizmente, não é isso que acontece ainda. Agora, deputado, até para encerrar, nosso programa está chegando no final já, o senhor faz parte aí da Comissão de Relações Internacionais da Alesp. Na sua visão e na sua análise, que entende tanto do assunto, o Brasil pode sair arranhado mundialmente pela questão de como tratou a pandemia, em termos de relações exteriores, em termos de investimentos? Como o senhor analisa essa situação? Infelizmente, o Brasil já foi carimbado como um pária na questão do combate à Covid, não só pela OMS, mas pelos outros países. Assim, os países vizinhos, em especial a Argentina, Uruguai, já estão pensando quais são as medidas que vão tomar para evitar que a variante brasileira atinja a sua população. Então, isso é uma demonstração clara da fragilidade do nosso governo federal. A imagem lá fora é muito ruim, né? As pessoas deixaram de acreditar na capacidade de coordenação do governo federal para combater a Covid-19. É possível recuperar? Claro que é. A gente viu aí medidas tomadas por governadores, por ex-presidentes. Agora, recentemente, o ex-presidente Lula propôs ao presidente Fernando Henrique, ao presidente Temer e a outros que pudessem fazer gestões junto aos seus contatos internacionais para tentar ajudar aí na compra e na disponibilização de vacinas para o Brasil. Agora, o problema é que, assim, enquanto você tiver um remando contra e um é o presidente da República, o peso é muito grande e isso vai construindo uma imagem negativa do país a cada dia que passa, o que é triste, deplorável e que não ajuda no combate da pandemia nesse momento tão delicado em que a gente está vivendo e que, se não houver medidas duras pelos governos estaduais, se não tiver proposta de lockdown em alguns casos, porque também os governos estaduais, em especial aqui, ele está com um olho na eleição e o outro na doença. O problema é que o olho da eleição, às vezes, é muito mais afinado, muito mais preciso do que o da doença, o que é um risco para a gente que vive no estado de São Paulo e no Brasil como um todo. O Guga, eu não estou te ouvindo. Deputado Paulo Fiorilo, eu quero agradecer a sua participação nesse Conexão Legislativa de hoje. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado aí por aceitar nosso convite. Eu que agradeço, estou sempre à disposição para a gente poder debater temas importantes para o estado de São Paulo e para o Brasil. Grande abraço a todos. Este foi o deputado Paulo Fiorilo, do Partido dos Trabalhadores, que participou conosco deste Conexão Legislativa. Você continua agora com a programação da Rede Alesp. Eu convido você a conhecer as nossas redes sociais, o canal no YouTube, o nosso perfil no Facebook e no Instagram. Até um próximo encontro. Tchau!